hoje, então, o nosso objetivo aqui é pensar como é que a gente transforma a nossa imagem pessoal em uma ferramenta estratégica, né? E aí, quando eu falo de ferramenta estratégica, eu não estou falando só do outro, estou falando para a gente também. Então, tudo que eu for falando aqui a respeito da imagem, pense sempre no pessoal, né? Você com você mesma, e nos ambientes, nos lugares por onde você transita. Então, o objetivo é esse, transformar a sua imagem numa estratégia. E aí, a primeira coisa que eu gosto de começar a conversar com vocês é que quando a gente fala de imagem, agora que a profissão de consultoria de imagem acabou ficando mais famosa, é que imagem não é só sobre moda. Claro, passa por esse lugar da moda, da tendência, do visual, mas não é só sobre isso. Por que não? Se a gente deixa só nesse lugar, a gente tem uma tendência a desconsiderar a importância dessa ferramenta. A gente olha e fala, muita gente pode olhar e falar, é fútil, ou pode colocar em lugares de, não preciso disso. Então, é importante você entender que imagem, quando a gente está falando de imagem pessoal, a gente está falando sobre dois pilares. A gente está falando sobre comunicação não verbal e identidade. O que é isso, Thay? É sobre o outro. Então, quando eu falo de comunicação não verbal, eu estou falando do outro, da nossa vida em sociedade, de como as outras pessoas me percebem, mas eu também estou falando sobre quem sou eu, como eu me reconheço, o que eu acho que é bacana em mim, o que eu gosto de valorizar em mim. Então, quando a gente fala de imagem pessoal, pensem sempre nestes dois pilares, tá? Comunicação não verbal e identidade. Vamos avançar um pouquinho para além disso. Quando a gente fala de comunicação não verbal, o que a gente está falando? Que cada elemento da nossa imagem transmite uma mensagem e que não é preciso ser especialista para a gente conseguir captá-la. Vou mostrar para vocês isso agora. Vou pedir para vocês usarem o chat, porque ele está aberto aqui, eu consigo visualizar. Digam para mim no chat o que vocês veem nessa imagem. O que essa imagem transmite para vocês, né? A gente tem aqui Maju Coutinho e Poliana Brita. Este foi o momento em que a Maju foi começar a ser apresentadora do Fantástico, né? Então, era o momento da recepção da Maju no Fantástico. O que essa imagem transmite para vocês? Coloquem aqui no chat, por favor. Pode ir colocando as ideias soltas, ousadia pelo uso das cores vibrantes, que mais? Conexão, Tati, parceria, Camila, leveza e conexão, ousadia, segurança, alegria, ótimo. Alegria por causa dos tons vibrantes, aí a gente pode fazer a leitura técnica, né? Por que vocês consideraram que essa é uma imagem que transmite alegria? Óbvio, elas estão sorrindo, mas também tem os tons vibrantes que vão para esse nosso imaginário da alegria. Parceria, elas estão olhando olho no olho, elas estão segurando as mãos. Também tem um detalhe técnico aqui, que as cores que elas estão usando são complementares, então o verde é uma cor complementar ao rosa, e quando a gente olha, a gente percebe as diferenças, mas a gente olha e fala, né, combina, tá junto. Então, óbvio que eu que sou especialista, posso fazer uma leitura de por que vocês enxergaram isso nessa imagem, mas vocês percebem que vocês tiveram representatividade, claro, vocês percebem que vocês fizeram essa leitura. E a gente faz essa leitura o tempo todo com os outros, e os outros fazem com a gente. Claro que essa leitura pode ser carregada de preconceito? Sim. Claro que essa leitura pode ser carregada de significados que já está muito na hora da gente mudar? Sim. Mas é importante que a gente saiba que essa leitura é feita o tempo todo e como que a gente lida com essa leitura. Então, quando a gente fala do pilar de comunicação não verbal, quando a gente fala de imagem, que a imagem pode ser uma ferramenta de comunicação, é desse lugar aqui que a gente está falando, de que os outros vão perceber você
a partir dos elementos ou símbolos que tiverem presentes na sua imagem. E como a gente viu, não precisa ser especialista para você captar. Precisa entender o que você está fazendo quando você quer transmitir uma mensagem correta. E a gente vai aprender um pouco disso hoje, como é que a gente endereça essa mensagem, né? Como é que eu mando essa mensagem? Como é que eu retomo o poder dessa mensagem? Mas ficou nítido para vocês que é uma ferramenta de comunicação, de que você consegue transmitir uma mensagem com a imagem sem dizer nenhuma palavra? Perfeito. Vamos avançar. Por que também a imagem é uma ferramenta que fala da gente, né? Porque quando a gente fala de imagem, a gente também fala de autoimagem, que é como eu me vejo, como eu me percebo. E a autoimagem é um fator fundamental para que a gente tenha esse combo maravilhoso da autoestima, amor próprio e autoconfiança. Essas três coisas estão separadas aqui porque as definições delas são diferentes, né? Mas se a gente for pensar em confiança, como é que você gera autoconfiança, de alguma forma, esses três elementos da nossa percepção sobre a gente vão se juntar. Então, a autoestima é qual é a percepção que eu tenho sobre mim mesmo, né? Qual é a minha estima sobre mim mesmo, né? Como eu me visualizo, qual é a percepção que eu tenho sobre mim. Amor próprio, aqui eu vou trazer um conceito para vocês de que o amor próprio ele não está nesse lugar do só de me gostar. Porque é muito simplista quando a gente diz gosto de mim, não gosto de mim, né? Vou trazer um conceito para vocês que eu não sei se todas conhecem, mas é um conceito vindo da Bell Hooks, que é de que o amor é prática. E aí isso deixa a gente no lugar mais... já vou falar um pouquinho mais disso, mas deixa a gente num lugar melhor com relação a tenho ou não tenho, né? Porque se a gente pensa no amor próprio, pode muito vir da ideia do tenho ou não tenho. Bell Hooks, deusa maravilhosa. Até deixei o livro, né? Tati pediu recomendações de livros. Deixei o livro que eu uso aqui na nossa conversa, que é Tudo sobre o Amor. Tem um capítulo inteiro sobre amor próprio. E a Bell fala muito dessa ideia de quanto é ruim para a gente que venda-se por aí que é fácil e simples se amar. Mas é importante que a gente entenda que autoestima, amor próprio e autoconfiança, elas andam sempre juntas. É um trio, é um bonde importante, e a gente pode ir medindo e avaliando como é que está nossa percepção sobre a gente, o que estamos fazendo por nós mesmas e se a gente está seguro ou não está seguro para os nossos desafios. Então, os entendimentos sobre esses três conceitos que são bem complexos poderia ficar nessa linha. Como eu me percebo, o que eu faço para mim, né? O que eu faço em meu nome, né? E o quanto eu estou segura ou não estou segura nos meus desafios. E aí, aqui, falando um pouquinho mais desse conceito da Bell Hooks, né? O que ela diz que é amor próprio, né? Primeiro, ela diz que não é uma tarefa muito simples amar, quanto mais amar nós mesmas, né? Que é o amor próprio para ela e na concepção que ela usa e que eu uso nas minhas consultorias de imagem também, porque busquei muito, muitas questões quando vi aqueles posts, né, do Instagram de é só se amar. Aí eu falo, mas gente, o que acontece que não é possível, né? E recebia muita gente no meu processo de consultoria. Até parece que é fácil, né? Mas eu recebia muita gente no meu processo de consultoria que às vezes, inclusive, tinha sucesso, já tinha alcançado estágios que muita gente desejava, mas ainda tinha autoestima e o amor próprio abalados, né? A pessoa chegava para mim e falava, não consigo ter a aceitação, não consigo olhar para mim e gostar do que eu vejo. Então, aqui hoje a gente vai usar a ideia de que o amor próprio, né, e a autoestima, e por consequência também a autoconfiança, como eu estou falando que eles são um bonde, é algo que está relacionado a você se comprometer com o seu próprio crescimento. Então,
a ideia é, o amor é o que o amor faz. O que você faz por você? Depois ela destrincha no livro, né? Áreas em que você pode se comprometer com você mesma, do propósito, da autoaceitação, mas eu não vou entrar nessa parte, porque a gente vai falar de ferramentas, né? Mas tenham em mente que a ideia é assim, não é um sentimento, não é um botão que você liga, eu sei que estou dentro dessa compreensão, tá, gente? Eu sei que estou me amando porque estou fazendo coisas que me levam para um lugar de crescimento. E aí, crescimento aqui, entendam os planos de vocês, as metas de vocês, as coisas que vocês desejam. Porque quem sou eu para dizer aqui o que é crescimento para você, dentro do seu contexto, dentro da sua vida. Então, eu, quando encontrei esse conceito, respirei mais aliviada, porque eu pensei, gente, é prática, não é teoria, não é tipo um dia atingir o estágio de plenitude e aí agora parto daqui e me amo para todo sempre. Não, se estou sentindo que não estou em dia com essa sensação, eu posso colocar coisas para fazer que me levem para esse sentimento. Então, é por aí. Pausa para as sinapses. Faz sentido para vocês? Vocês já tinham ouvido a ideia de que o amor é uma prática e não uma teoria, e de que você se comprometer em fazer coisas em seu benefício é um jeito de se amar? Ou vocês estavam também, como eu, antes de ler o livro da Bell Hooks, na fase nos posts do Instagram do tipo, ame-se, e é isso. Faça skincare e autocuidado, e é isso. Contem aqui para mim enquanto eu bebo uma aguinha. Eu não tinha entrado em contato ainda com esse conceito, com essa ideia, né, parafraseada assim, mas eu vinha praticando bastante, não só exatamente como tu falou, né? Eu comecei há um tempo atrás a me cuidar mais, cuidar do cabelo, me interessar mais por maquiagem, essas coisas, mas eu também fui em paralelo trabalhando essa questão profissional, de alcançar um nível mais confortável, né, de salário e tal, para poder proporcionar coisas boas para mim. Então, para mim, anda muito junto essa questão do amor, não só amar a minha imagem, meu cabelinho, minha pelezinha, mas de ter um conforto que eu conquistei para mim, sabe? Perfeito, perfeito. E assim, gente, não sei vocês, mas eu fico tão feliz quando eu penso nisso, porque assim, me tira do. Porque não tem linha de chegada, né? Não tem linha de chegada, não tem o dia em que eu vou vencer isso e pronto. É caminho, é constância, né? Eu vou fazendo. Então, você falou, né? Eu já estava praticando, mas sem saber. Não sei se para você traz alívio pensar, então tá bom, isso é amor próprio. Tipo, tô bem, tô fazendo as minhas coisas. Então, quis muito compartilhar com vocês essa parte antes de entrar na estratégia, porque às vezes a gente fica nessa onda, né, de que existe um lugar de um caminho de chegada. E não existe, é construção e é constância. Você vai fazer sempre, vai ter dia que você vai estar sentindo plena e vai ter dia que você vai precisar de um reforço, e aí entra a estratégia para você precisar desse reforço. Então, a ideia é essa por aqui, tá? Deixa eu seguir. Passada a ideia de que a gente pode fazer coisas em nosso benefício, vamos falar da história de se vestir, ter uma imagem de poder, usar a sua imagem para ser poderosa, né? O que eu acredito e pratico nos mais de 7 anos de consultoria de imagem que eu venho exercendo, que você, apesar de precisar se comunicar com o outro através da sua imagem, quando você muda a sua imagem pessoal só para se encaixar, e digo mais, quando você não tem consciência de que você está fazendo isso, né? Assim, muitas vezes a gente está mudando para se encaixar, mas a gente não está nem consciente. Às vezes a gente faz consciente, do tipo, olha, vou deixar baixo essa parte aqui da minha personalidade, né, para conseguir conectar. Tudo bem, aí é uma estratégia. Você sabe que você não é aquilo, né? Mas quando a gente se modifica para encaixar, que é um pouco daquilo que a Tati estava falando que ela vivenciou em outros processos, você está abrindo uma porta, né, para um ciclo que pode trazer muita
muito mais insegurança para você do que poder pessoal. Que ciclo que é esse? Então, assim, na minha visão, gente, uma imagem poderosa é uma imagem que junta elementos da sua identidade, fortalece os elementos da sua identidade, mas também ajuda você a se comunicar melhor com as pessoas. Então, se você deixou de lado um desses dois pilares, se você usa a sua imagem só para se comunicar com as pessoas, então preciso circular neste ambiente e vou me fantasiar, né? Do tipo, vou mudar completamente quem eu sou, você deixou de lado a sua identidade, uma hora vai dar ruim. Se você só pensa na sua identidade e não liga para a leitura que é feita da sua imagem, principalmente quando a gente está falando do campo profissional, uma hora pode dar ruim também. Você pode estar criando barreiras para o seu processo de sucesso. E assim, gente, já tem barreira suficiente para quebrar, a gente não precisa, a gente mesmo, criar uma barreira, né? Então, se a gente tiver consciência e conseguir fazer com que a nossa imagem atravesse as barreiras, é muito mais fácil, porque a gente não precisa colocar a pedra no caminho da gente mesmo, né? Então, aqui, lembrando sempre que imagem de poder, né? Eu trouxe uma imagem aqui que é muito usada, né, na história da imagem do poder, que é uma imagem, né, sem uma mulher sem cores, uma mulher masculinizada, né? Uma mulher com todos os elementos ali do dress code masculino, né? E uma imagem que, inclusive, não é nem uma imagem nossa, né? Uma imagem da brasileira, mas ela é muito usada quando a gente pensa numa imagem de poder. Que ciclo é esse que eu falei aqui, né, que pode abrir? Só para vocês conhecerem, né? Basicamente, é a ideia de que se você muda a sua imagem completamente para se encaixar num padrão e você desconsidera completamente a sua personalidade, as suas raízes, aquilo que você mais gosta em você, pode ser que você se conecte com o sucesso, né, através dessa imagem, e que você conquiste os espaços sem dizer quem é você. E aí, é muito comum, vamos dizer assim, né? Você cria esse personagem. E esse personagem começa a ser amado, esse personagem começa a ter sucesso, você começa a ganhar mais dinheiro com esse personagem, mas no fundo, você sabe que você não é esse personagem. Você sabe que esse personagem foi criado por você. Você pode ter uma confiança de dizer, fui eu que criei, ou você pode entrar nesse caminho aqui que é se distanciar de você, se desconectar, sentir que você perdeu a identidade, e aí aqui entram, né, muitas das minhas clientes entram nesse processo e chegam até mim aqui, né, não me reconheço, não me vejo, minha imagem não me representa, e aí abre a porta para tal da nossa síndrome da impostora, que a Tati provavelmente vai trabalhar bastante com vocês, mas é a ideia do eu sou uma fraude, porque imagina se descobrirem que eu não sou essa imagem aí que eu criei. E aí a autoestima baixa, e aí porque a autoestima baixa, os seus resultados caem também. É muito importante deixar isso bem frisado, que muitas vezes os nossos resultados, eles caem porque a gente entrou no processo de perda da nossa autoconfiança. Eu gosto muito de lembrar que é porque você entrou nesse processo que o seu resultado caiu. Não só porque você mudou a sua imagem, sabe? É porque você entrou nesse processo. E aí vem o que a psicologia chama de viés de confirmação. Quando os resultados caem, você fala, tá vendo? Eu sou uma fraude. Olha só os resultados sendo ruins aqui. Porque eu sou uma fraude. Então, sempre que a gente pensar, e agora eu vou trazer uma ferramenta para vocês de construção de imagem, pense que ela precisa trazer elementos do que é você, além do processo de comunicação, tá? Porque senão você corre o risco de entrar aqui nessa cilada, e aí é uma cilada mesmo, gente, porque daí, tipo, você fica girando nesse ciclo e pode se perder bastante. Mas, do ponto de vista positivo, se você decide
reassumir a narrativa, já que essa palavra está tão em alta nesse momento, né? Assumir a narrativa, criar a narrativa, você assumir o controle da sua imagem e pensar: isso eu quero valorizar, isso eu quero resgatar, isso eu quero que as pessoas percebam de cara. Isso sim pode aumentar o seu poder de imagem. Inclusive, gente, se você entender, né, os processos, né, entender os códigos e perceber, tá bom, se eu for rebelde com relação a este código específico, eu posso perder. Então, não vou ser rebelde, vou, né, vou me adequar a esse código, mas você sabe que não é você. O mais importante é que qualquer estratégia que você vai usar de imagem, você não se perca de que aquilo é uma estratégia e que ela precisa ter um pouco de você, tá bom? Quando eu vou palestrar, ou quando eu vou dar aula, ou quando eu vou atender uma cliente, eu faço um processo de rapport com essa cliente. Então, vamos supor que a cliente é mais criativa, ou é mais jovem, né? Para vocês que estão aqui liderando, também dá para pensar nisso, né? Você vai fazer uma reunião com alguém que é mais jovem. Você pode ter códigos na sua imagem que conecte com aquela pessoa, não precisa ser uma imagem tão dura. Você vai fazer a reunião com o CEO, que já é um dia, né, que dá aquele frio a mais na barriga, você pode ir num código que conecte aqui com ele, entendeu? Que fale a mesma língua dele. Então, uma imagem mais séria, com mensagens, inclusive mais masculinas. Você não precisa ser essa pessoa, você pode usar essa informação e assim você vai criando formas de facilitar a sua comunicação com o outro e também de se sentir ali representada nos espaços que você está. Então, quando você deixa de atribuir para o outro essa coisa da sua imagem, né? Que o outro decida, você assume a sua narrativa aí, sim, aí assim eu acredito que ela pode ser uma ferramenta de poder. E quando eu digo isso, eu digo desde a forma mais simples do dia, por exemplo, vocês que trabalham em casa, não sei como é a rotina de vocês e como vocês se sentem, mas eu, por exemplo, faz esse raporte sem perder elementos da própria identidade? Faz sim, Tati. Você, por exemplo, eu hoje vi, como a gente ia falar de liderança, eu vim com códigos mais sérios, né? Estou de blazer, estou de camisa, mas estou cheia de acessórios, que é um elemento meu, né? Então, não falei, eu vou colocar um acessóriozinho. Estou aqui com o meu cabelo, né? O meu cabelo na versão dele mesmo, né? Cacheado, com volume. Então, tô com o meu batom vermelho, porque tô aqui entre mulheres, então não tenho nenhum problema de estar feminina, tô com decote. Então, eu posso equilibrar, tá? E aí, o mais importante disso é perceber que você começa a fazer devagarzinho, assim, sabe? E aí, depois você vai tornando isso um processo mais natural, você vai conseguindo fazer isso de uma maneira mais natural, tá? Thay, só complementando uma coisa que você falou, só para, acho que, amarrar essa ideia, porque às vezes quando a gente fala, né? Você vai fazer reunião com o CEO, aí você pode trazer elementos mais masculinos e tal, aí daqui a pouco vem a pessoa me tá com um blazer preto, um negócio, né? Tipo, totalmente... Não é isso que ela tá dizendo, tá? Vamos pode ser... E nem precisa ser o blazer, por exemplo. Não curto blazer, tá? E não uso blazer. Você pode usar, de repente, uma blusa, né? Uma blusa de um tom mais escuro. É que a gente vai falar mais dos elementos da imagem daqui a pouquinho. Assim, lá no final. Pronto, vai ter elemento para vocês, calma. Mas aqui a ideia que eu quero que fixe nesse momento é que, primeiro, vocês precisam, né, entender que vocês podem estar no poder disso, sabe? Do tipo, é óbvio que seria incrível poder dizer aqui para vocês, né? Seria lindo se eu pudesse chegar aqui para vocês e dizer, meninas, sejam quem vocês são completamente, em todos os espaços, não liguem. Mas a gente sabe, por exemplo, que existem espaços que, inclusive, são hostis, né?
Por que eu comentei do decote? Se eu estou atendendo ou vou para uma reunião onde tem mais homens, e eu corro, inclusive, o risco de sofrer assédio, talvez eu diminua essa informação, ou talvez não, depende muito da posição onde eu vou estar. Se eu estou num dia que eu estou mais para baixo, em vez de seguir o fluxo e não me arrumar, porque eu já estou para baixo, eu posso dar um reverse e colocar na minha imagem elementos que façam eu me sentir bem. E aí vocês podem aproveitar e anotar aí. O que faz eu me sentir bem com relação à imagem? Aqui não tem regra, pode ser quando eu uso um perfume, quando eu cuido do meu cabelo, quando eu passo um batom vermelho, qualquer coisa que traga para você essa sensação de ok, eu estou no comando. Estava falando, né, antes da Tati fazer a pergunta, para quem trabalha a partir de casa, né? Eu não sei vocês, mas assim, eu consigo entrar no modo trabalho muito mais fácil se eu acordo, tomo meu café da manhã, me arrumo, tomo banho, me arrumo para trabalhar. E aí eu trabalho. Significa que eu vou estar de salto alto, de blazer? Não, as roupas normalmente são confortáveis, mas eu me sinto pronta, eu me sinto arrumada. Existe um processo de transição do descanso para o trabalho. Isso pode vir para mim de um lugar onde, durante mais de 15 anos, eu trabalhei no mercado corporativo e eu precisava estar arrumada, então eu criei um gatilho? Sim. De repente, para você, estar mais tranquila é um sinônimo de mais produtividade. Mas identifica isso e cria aí o seu processinho durante o dia para usar, inclusive, assim, a sua imagem para você se sentir melhor e depois, né, para comunicar pelos outros. Quando eu uso um acessório amarelo, eu me sinto segurança, mesmo que seja só um brinquinho, pulseira e até meia. Ai, que legal, Débora. Para mim, é o cabelo. Sim. Para mim, o cabelo também é muito forte, gente. Nos meus dias de maternar a minha enteada, que às vezes eu não consigo nem arrumar o cabelo, né? Que quem que é a mãe aqui? Deixa eu lembrar aqui. A Karen, que é a mãe, sabe o que eu tô falando. Que assim, às vezes a criança acorda já querendo um monte de coisa, você não conseguiu nem tomar um banho. Aí chega na metade do dia, eu falo, meu Deus, eu tô nadando no dia. Mas é o que acontece. Aí eu falo, não, peraí, deixa eu tomar um banho, arrumar meu cabelo. Então, é muito disso. Percebam e anotem, porque agora vão vir muitas ideias a respeito da imagem. Cores da minha paleta. A Camila já fez análise de cores, né? A análise de cores é uma ferramenta incrível, porque ela te ajuda a entender quais são as cores que ficam melhores em você. Eu, por exemplo, estou de vermelho aqui, porque, inclusive, é uma das cores que mais está dentro da minha paleta de cores. Se eu abrir minha paleta de cores para vocês aqui, tem uns 15 vermelhos, entendeu? Então, assim, depois que eu descobri isso, eu não usava, por exemplo, batom vermelho, eu não usava esses elementos, tá? E aí, descobri, falei, e aí hoje, assim, o dia que eu não tô bem, é um dia que eu vou procurar por esses... Porque normalmente a gente já faz isso, né? Eu tô bem, eu tô plena, eu vou me arrumar, eu vou me cuidar, mas eu falo muito desse lugar de não tô bem, eu vou usar a imagem como antídoto. Virou marca registrada. Bom, gente, então assim, para a gente entender que o amor próprio é uma construção e a autoconfiança também é uma construção. Então, se a gente pensar em qualquer coisa que a gente vá fazer pela primeira vez, a gente não vai se sentir tão segura. Mas à medida que a gente vai fazendo e vai significando aquilo, né? Pensa na profissão de vocês, né? A primeira coisa que você foi fotografar, Karen, por exemplo, né? Provavelmente deu um medo, né? A primeira coisa a primeira postagem que a social media foi fazer, provavelmente deu um frio na barriga. A primeira vez que eu fui dirigir, você fala, meu Deus do céu, não sei. Mas aí você faz o quê? Você faz aula, você faz a prova, você anda ali próximo da sua casa, depois você se desafia mais um pouco, e daqui a pouco você está realmente transitando aí pelos espaços com mais confiança. Então, autoconfiança é construção. Então, nossa, acordei, preciso fazer uma reunião importante,
Eu já falo sobre a análise de cores, tá, gente? Só para eu não perder a linha do raciocínio aqui. Confiança é construção. Então, o dia que você está, ou para um momento em que você não está se sentindo confiante, você pode lançar mão destes elementos que te fazem se sentir confiante. Eu, por exemplo, vocês não estão me vendo da cintura para baixo, vocês estão me vendo só uma partezinha de mim. Mas eu não consigo vir aqui e não tá pronta inteira. Eu tô com uma calça que combina com o resto do meu look e eu estou de tênis. Não consigo fazer live, fazer reunião sem isso, sem essa coisa do aterrar. Até porque eu preciso, gente, se eu precisar levantar, sei lá, porque no meio do processo, as pessoas, se elas me virem de pijama na parte de baixo, então é assim, isso me deixa confiante, eu estou pronta, posso vir aqui falar sobre imagem para vocês porque eu cuidei da minha. Então, vocês também podem fazer essa construção. E aí, se a gente vai fazer construção, a gente precisa de ferramenta. E aí, dentro de imagem pessoal, né, a gente tem uma série de ferramentas e análise de cores é uma ferramenta que foi muito famosa, que é a ferramenta de você ir lá e descobrir como as cores reagem, as cores das roupas, né? Roupa, cabelo, maquiagem, reagem às cores que já estão presentes na sua pele, nos seus olhos, na sua boca. Como é que isso interage? E aí a gente descobre uma cartela de cores que é a cartela de cores que te valoriza ou que seria melhor você evitar. Né? Então, a análise de cores é uma ferramenta. O estilo pessoal é outra ferramenta. Existem hoje no mercado muitas ferramentas. Hoje eu escolhi, conversando com a Tati, né, uma ferramenta que ela ganhou muita força nos últimos anos, e ela vem sendo bastante usada, principalmente por quem é do marketing, que é a ferramenta dos arquétipos. Digam aqui para mim no chat se vocês já ouviram falar de arquétipos, sabem o que é, não sabem. Se você já ouviu falar, diz sim. Se você nunca ouviu falar, diz não. Só para eu entender o nível, como é que vocês estão de nível de consciência sobre isso. Show. Então, acho que a maioria já ouviu falar. E por que eu escolhi o arquétipo e não escolhi, por exemplo, a linguagem das roupas? Porque estudando bastante esse processo, eu percebi que dá para a gente entender muito das coisas que tiram a nossa autoconfiança com os arquétipos. Então, além de ser uma ferramenta que é fácil de eu mostrar para vocês como é que vocês usam ela, você consegue perceber ali, né, na descrição dos arquétipos, um pouco de quem é você. Então, eu vou apresentar para vocês os arquétipos e mostrar como é que a gente usa eles para construir essa imagem de poder. A maioria de vocês disse que sim, né? Já viram sobre o arquétipo, mas só para a gente deixar, né, todo mundo na mesma página, o que é um arquétipo? O arquétipo é uma imagem, um símbolo, um mito, alguma coisa que faz parte do inconsciente coletivo. O Jung, que é um psicólogo, entendeu que existiam símbolos, formas que faziam parte, ao mesmo tempo, do que estava fora da gente, do que estava dentro da gente. Então, quando eu trago um arquétipo, então, por exemplo, quando eu trago uma imagem de um arquétipo, eu consigo conectar com você em um outro lugar, que não é um lugar racional, é um lugar mais do inconsciente, porque é como se eu e você tivéssemos mensagens muito parecidas, imagens muito parecidas, símbolos muito parecidos para representar algumas coisas, né? Eu até coloquei aqui no meu slide, né? A luz, né? Tipo, ela é um símbolo muito usado, né? Quando a gente pensa, tipo, tive uma ideia, acender uma luz. Iluminar, né? Tipo, a ideia de trazer luz para as coisas. Então, ela é um símbolo que está presente dentro da gente, né? Quando a gente pensa, nossa, minha mensagem ficou mais iluminada, minha mensagem ficou mais iluminada, né? Consigo enxergar melhor. E também foi reforçado pela nossa cultura, né?
muitos lugares por onde você transitar vão ter o mesmo entendimento dessa questão da luz. Óbvio que cada povo tem um arquétipo, óbvio que cada lugar você vai encontrar mensagens arquetípicas diferentes. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é a ideia dos arquétipos que estão sendo usados hoje no marketing, mas eles não são os únicos, tá? Existem arquétipos diferentes em outras culturas também. E por que eu trouxe os arquétipos para a gente, né? Porque, como eu falei, dá para você entender um pouquinho sobre você. Então, é uma boa ferramenta para a gente descobrir os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. É bacana para a gente tomar a decisão mais consciente, assim, do tipo, já sei que esse arquétipo aqui tá me pegando, e esse aqui é a sombra, cada arquétipo vai ter uma sombra. Posso tentar iluminar essa sombra. Também você vai ganhar clareza de quais são as suas potências e como comunicar. E mais legal é que você vai poder comunicar mesmo para as pessoas. Então, atrair pessoas e oportunidades mais bacanas, encontrar os seus aliados, né? Porque aí você se conecta com quem vai te ajudar naquelas sombras que você tem. E aí também você vai poder entender, lidar com os desafios de maneira mais saudável, no sentido de que você sabe que você está expressando aquele arquétipo naquele momento e que aquele é um desafio daquele arquétipo, né? Não é só você que enfrenta aquilo. Todo mundo que está mais ou menos com essa energia ativa tem esse desafio também. E a ideia de autoconhecimento também, de você se conhecer mais profundamente. Então, o que eu estou usando hoje, gente, muito provavelmente vocês que já conheceram devem ter passado por eles, que é o conceito vindo deste livro aqui, que é O Herói e o Fora da Lei, que é da Margarete e da Carol. E é legal da gente fazer uma ressalva aqui, né? Primeiro, elas pegaram o conteúdo do Jung e transformaram nesses 12, separaram esses 12 para o marketing. Existem milhares de outros, tá? Então, não são esses os únicos arquétipos. E aqui é muito legal porque elas criaram neste livro, né, uma metodologia para a gente usar os arquétipos na comunicação, na imagem, no design. Então, a Tati até tinha me perguntado se eu recomendava a leitura do livro, e eu tinha recomendado outros dois. Tati, vou fazer uma ressalva, porque a Karin, que é fotógrafa, pode usar no processo de... Pode ser um adicional, tá? Poses arquetípicas. A pessoa quer passar poder. Tem poses que ela pode ativar. A pessoa quer passar diversão. Então, pode ser uma ferramenta muito legal. E hoje o mercado está pedindo isso. Então, as coisas que eu mais vendi nos últimos tempos foram ensaios fotográficos com arquétipo. Então, é legal. É um livro mais técnico, né? E aí... Isso. Mas a Karin pode usar de forma técnica, não só para ela, mas deixa eu ver quem mais que eu anotei aqui. A Yaya, que é social media, também pode acabar, ela pode acabar recebendo clientes e pode ser um diferencial, né? Do tipo, eu sei trabalhar com os arquétipos. Deixa eu ver quem mais. No design, eu precisava olhar melhor, né? Para as meninas que são do design, eu não sei, mas assim, para quem está nessa área que vai de alguma forma ajudar os outros, né? Ou a transmitir seu conteúdo ou a transmitir sua imagem, pode ser sim uma boa ferramenta. Ele é técnico, tá, gente? Ele é grandão, técnico, e ele vai ensinar você a identificar o arquétipo, vai fazer basicamente aquilo que a gente está fazendo aqui, só que de maneira mais profunda. Para quem é líder, né, para quem quer tentar, de repente, entender um pouquinho mais a sua equipe, também pode ser uma ferramenta. Você pode tentar meio que decifrar a sua equipe a partir desses arquétipos. Lembrando, gente, que aqui a ideia não é botar as pessoas na caixinha, não, tá? É tipo, essa pessoa tem mais disso. Então, são 12. Eles se dividem inicialmente por uma motivação aqui, que é essa que está no centro do nosso círculo, né? Um grupo se define por fornecer estrutura, o outro se define por conectar-se com os outros, o outro por deixar a sua marca e o outro por descobrir a sua identidade. Por que eu chamei a atenção para este ponto? Eu vou falar bastante sobre cada um deles
mas eu peço que para vocês, nesse momento, anotem qual dessas 4 motivações já chamou mais atenção de você. Ah, tá, chamou mais de uma, mas pensa aquela que falou primeiro, aquela que falou mais forte, aquela que falou, cara, eu quero isso. Na minha jornada aqui, eu quero isso. É isso que eu estou mais interessada neste momento. Anota porque vai ser importante, tá? Então, agora eu vou explicar os arquétipos e depois dar uns minutinhos para vocês conseguirem identificar aí os arquétipos de vocês. Então, o primeiro arquétipo que a gente conhece, né, é o arquétipo da inocente. A inocente também é vista como poliana, como ingênua, sonhadora. Então, se a gente pensar em personagens, por exemplo, que refletem, personagens e pessoas que refletem a poliana, né? A inocente. A própria Poliana, que é aquela personagem do livro que sempre via o lado bom, estava sempre feliz, né? Sempre feliz, sempre animada, é sempre o lado bom. Tem muita verdade, né? A expressão da verdade. Então, bem recentemente, uma pessoa que surgiu, né, com muito forte esse arquétipo foi a Raíssa. Não sei se todo mundo conhece ela aqui, mas a Raíssa do skate. Quando a gente vê a fadinha do skate, né? Quando a gente vê aquela menina dando aquele show nas Olimpíadas, né? E continuou ganhando depois, né? Mas assim, e dançando, né? Brincando ali, né? Ainda muito no processo de uma adolescente, ela trouxe pra gente muito forte esse arquétipo da inocência, do tipo, cara, será que ela tem noção do quanto é difícil isso que ela tá fazendo? Mas é isso. Então, se o arquétipo da inocente está mais ativa, você vai se conectar com esse lema aqui. Somos livres para ser eu e você. O desejo básico do inocente é viver na tranquilidade, no paraíso, nas coisas boas, né? Ser feliz. Esse é o principal desejo. O medo é ser punido, principalmente, e fazer algo ruim para os outros, ruim para si mesmo. A estratégia é que essa pessoa fica tentando fazer as coisas direito. Os dons, fé e otimismo. Então, sabe a coisa da positividade tóxica? Ela mora muito aqui nesse lugar da inocência, né? Do tipo, tá tudo sempre bom? Não, né? E aí, qual que é a sombra que é importante vocês pensarem? É que você normalmente vai negar as coisas difíceis, vai repreender os sentimentos negativos. Sabe aquela coisa de não posso ficar triste, não posso ficar triste, não posso ficar triste. Então, isso pode ser muito que você está com o arquétipo da inocente ativa. Como é que a gente vê e enxerga a inocência dentro de uma imagem? Com elementos mais delicados, né? Então, aqui vocês vão ver aqui, sempre em cada uma parte das apresentações, uma cartela de cores, né? Assim, o que fazem parte. Então, você pode ver a cartela de cores é candy color, os elementos são delicados, formas mais arredondadas, coisas até que moram no universo mais infantil, então as presilhinhas, no universo do romântico, flores, a make, né, uma make mais delicada, as tranças da princesa, né, os tecidos mais acolhedores. Então, sou esse arquétipo, quero reforçar esse arquétipo, posso usar essas coisas aqui para reforçar esse arquétipo. Percebo que ele é um arquétipo importante em mim, posso reforçar essas coisas. Eu já ia perguntar quem tem inocente aqui. Qual é o grande desafio de quem está no arquétipo da inocente? Muitas vezes é visto como ingênuo mesmo, muitas vezes é passado para trás, muitas vezes é feito de bobo. Então, pode ser que você precise equilibrar essa energia com uma outra energia mais e uma mensagem um pouco mais assertiva. Então, um líder inocente pode muito bem ser visto como frágil, entendeu? Tá, e daí eu preciso deixar de lado o meu inocente? Não, mas você pode escolher um desses pontos para sua imagem, para você manter o seu inocente. Então, você pode escolher o óculos, o cabelo, a cor. Você pode escolher um elemento de maquiagem ou a make, e as outras coisas conversam com os outros arquétipos. E aí, nos ambientes onde você pode performar mais o inocente, você sobe o volume disso e combina tudo desse jeitinho que você mais gosta. Fez sentido para você? Eu percebo esse arquétipo aqui, a Karine. Show!
é legal ir percebendo, tá? Então, o segundo arquétipo, exploradora, também é conhecida como viajante, andarilha, peregrina, aventureira, e é aquela pessoa que está disposta a viajar o mundo. Então, quem está aí, né, quem falou de liberdade geográfica, pode ser que também se identifique aqui. Mas a ideia é, liberdade é muito importante. Então, tipo, o lema de não levantar as cercas, né? Sempre olhem o lema, sempre olhem aqui a meta, né? Porque daí é importante ver o que chama a atenção de vocês, né? Qual que é a sombra de quem está no da exploradora, né? Pode ser que você fique tão descolado da realidade que você não consegue você não consegue se adaptar nunca, a nenhum lugar. Você se sente sempre um peixe fora d'água, né? Quem tem a exploradora muito ativa nesse momento é uma pessoa que está buscando conhecer novos lugares, conhecer novas coisas, conhecer e não só conhecer, né? Desfrutar novas coisas. Pode ser que você exerça esse arquétipo viajando mesmo, né? Como Tati, né? Que tá num processo de ser viajante. Mas pode ser que você ainda não consiga exercer esse arquétipo como viajante, mas você exerça ele como alguém que assiste documentários da natureza, ou alguém que, sei lá, experimenta vários tipos de uma mesma bebida, ou faz listas de filmes de vários países para você assistir, sabe? Assim, você pode não estar fisicamente fazendo com o arquétipo da exploradora ativo, mas você pode estar com ele ativo de outras maneiras, tá? Então, quando a gente pensa no visual da exploradora, ela vai muito para essa coisa da natureza. Então, os tons são mais naturais. Vocês vão ver que aqui, ao contrário do que estava ali na Inocente, né? É mais duro, né? Assim, no sentido de tem couro, tem uma imagem até mais utilitária, tem a coisa da Rosa dos Ventos ali, né? Tem o cabelo esvoaçante, que pensa na liberdade. Se a gente tinha no outro elemento ali, né? As tranças do preso, do romântico, aqui é livre, é liberto. Tem a ideia de se conectar muito com a natureza em si, e aí é importante você olhar que dá para transitar, né? Tem alguém aqui que se identificou com o viajante? Já fala aqui para gente aqui no chat, né? Qual é o além da Tati, né? Qual é a grande questão, né? Qual é o maior desafio da exploradora? Ela sempre vai lutar com a ideia do pertencer, porque pertencer é importante para todas nós, né? Mas sempre vai ser essa questão do quanto eu deixo me invadir por esse ambiente que eu tô, o quanto eu posso, né, me transformar para esse ambiente. Mas essa é basicamente o grande desafio de quem está nesse arquétipo. Depois temos o arquétipo da sábia. A sábia é a ideia da especialista, da detetive, da pessoa que é analista, conselheira, pesquisadora, mentora, professora. Então, que é a pessoa que vai se basear muito na metodologia, na informação, na pesquisa. E aí, né, tem essa ideia de que se você souber a verdade, você vai estar mais livre, porque você sabe a verdade. Então, também tem um pouco, a Karine disse que tem um pouco, que eu acho que ela estava falando da exploradora. É importante que a gente entenda, né, que assim, aqui a informação sempre vai vir, o conhecimento é muito importante. Então, fazer cursos é importante ter as especializações. Aí, um ponto importante, um ponto bacana sobre o sábio, né? Ele tem, né, a ideia da sabedoria, da inteligência, mas ele pode facilmente não entrar em ação, pode facilmente, né, ficar uma pessoa que está no que a gente chama de torre de marfim, né, que é distante da realidade, do alto da minha sabedoria, da minha arrogância. Então, pode cair para esse lugar, tá?
pode, a armadilha aqui, ó, pode estudar assuntos da vida inteira e nunca agir, nunca entrar em ação. Então, dá para pensar nisso. E aí, quando a gente pensa no visual, né, no visual que reforça o sábio, você vê que aqui, né, a gente tinha no outro bastante bolso, tal, aqui reduziu tudo. É um visual mais minimalista, se a gente puder dizer assim, né? Então, as roupas são mais confortáveis, mais sérias. A cartela de cores também é mais séria, mais fechada, mais escura, né? E tem os elementos que transmitem esse sábio aí, né? Que ficaram para a gente na cultura como esse sábio, que é o óculos, a biblioteca, os livros. Então, é bem legal. Esse é um dos meus arquétipos, por exemplo. O arquétipo do sábio, ele está muito presente em mim. Tanto que a hora que eu fui, eu não vim aqui para vocês e não disse, gente, então o amor próprio, ele é uma prática. Não, eu disse para vocês, ó, no livro tal, eu mostrei o livro que eu estou usando para fazer parte dessa palestra. Então, eu não disse que sou eu disse que outras pessoas estudaram, eu valorizei as fontes, né, que estudaram isso. Então, esse também é um jeito de estar ativo com esse arquétipo, tá? Tem livro no meu cenário. Então, esse é um jeito de estar ativo com esse arquétipo, tá? Já vi que algumas pessoas se identificaram. E eu também tenho a sombra de vez em quando, não quero entrar em ação com o tema. Inclusive, resisti bastante a começar a abordar esse tema aqui dos arquétipos. Demorei um tempão. Heroína. E aí, heroína é a coisa da guerreira, da lutadora. Pensem sempre, quando a gente pensar em heroína, pensem sempre em energia, tipo, fazer acontecer, vai, vambora, não para, sai daí. Raquel, zero heroína. Atleta, vencedora, uma pessoa que sempre se coloca em desafios, né? E aí, tanto que o lema é onde há vontade há um caminho. A pessoa sempre vai querer provar o próprio valor por meio de uma ação corajosa, difícil. É uma pessoa que geralmente tem metas bastante ousadas, né? E também tem a ideia de salvar, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é bastante vista, né, como a Malala é uma heroína, ela recebeu tiros para lutar pela educação, aí virou uma ativista da educação. A Natália Arcuri, não sei se todas conhecem a Natália Arcuri aqui, mas a Natália Arcuri performa bastante esse da heroína, que é tipo, ela tem a missão de ela fala desfuder o Brasil, né? E aí tem símbolos dessa heroína. Então, a heroína é bastante ativa em vocês. Legal porque a heroína também pode ser uma boa líder, tá? E aí, como é que eu reforço isso na minha imagem, né? Tem a história pensa numa super-heroína, né? Então, a gente pode ter desde as tranças que você participou do reality da Natália Arcuri, que legal, me conta. Depois você me conta como ela é. Eu conheci ela antes de Sucessão, ela ainda estava, acho que ela não tinha feito 1 milhão no YouTube ainda, eu gravei com uma cliente com ela, mas ela tem muito essa energia, ela mistura duas, tá? Ela tem a energia da heroína e a energia da performática, a gente já chega lá, vou mostrar para vocês. Então, desde a trança boxeadora, que é essa coisa da guerreira, os braceletes, a pose, então, para a Karin, que é fotógrafa, né? Olha a pose da heroína aqui, né? De repente, se você tiver uma cliente que quer demonstrar força e ela é do mundo dos negócios, você pode usar poses nesse sentido, entendeu? Aqui, né? Como a heroína foi ela é muito trabalhada pelo cinema, a gente consegue, inclusive, pegar referências, né? De imagens, né? Mas pensem sempre em coisas que são resistentes, uma imagem que você possa transitar por mais de um lugar, ela é forte, tem energia, então tá vendo que tem cor, mesmo preto ele é potente.
bastante gente se identificou aqui com a heroína. Depois a gente tem a fora da lei, ou a rebelde, que aí a gente tem a pessoa que é desajustada, né? Tipo, que é inclusive vista muitas vezes colocada nesse lugar de vilã, de selvagem. Então, uma pessoa que dá para citar aqui, que performa muito, uma mulher, né, que performa muito fora da lei. A Anitta performa o fora da lei e amante. E a Billie Eilish está aqui também, né? Que aqui, essa daqui, para quem não conhece, essa primeira aqui que está com cabelo colorido. Deixa eu pensar mais uma que performa. Também a Cleo Pires. A Cleo Pires também performa muito essa coisa da fora da lei. Só que com a sexualidade. Então ela vai lá e ela fala mesmo, e aí de repente ela resolveu, ela fala tudo que ela faz. Então é meio que assim. Então no mundo onde as mulheres devem ser bem, entre aspas aqui, tá, gente, recatadas e tudo mais, ela vai lá e fala tudo, né? Então pode ser essas personagens podem nos ajudar a entender quem é a fora da lei. Mas basicamente tem um desejo básico ali de vingança ou de revolução. Tem a fora da lei positiva, que é quando eu enxergo que alguma coisa precisa ser mudada e aí eu preciso me rebelar, né, contra o sistema. Então, o Michael X, por exemplo, pode ser uma pessoa que a gente considera que ele é um rebelde, um fora da lei, um anti-herói. Mas ele não era ele estava lutando pelo bem, ele não estava lutando, não era um desejo de vingança que movia ele, era um desejo de revolução, tá? A estratégia pode ser chocar, pode ser arrebentar, pode ser destruir. Então, a gente precisa, inclusive, dessas energias, né? Dois arquétipos muito fortes na adolescência, tá, gente? O fora da lei e o arquétipo do explorador também, né? Porque a gente quer descobrir o mundo, quer ganhar o mundo, então vale por é bem fácil, ele pode estar presente em qualquer momento da vida, mas na adolescência é fácil de perceber ele ativo. E, inclusive, fácil de conversar com esse adolescente nesse lugar da rebeldia. Lembrando que a rebeldia sempre vai ser a partir do momento atual. Então, por exemplo, se a gente no nosso contexto hoje, pensar na galera dos hippies, a gente não vai achar que eles eram rebeldes, né? A gente não vai colocá-los nesse lugar aqui de rebeldia. Mas se a gente pensar que aquele momento da história era um momento de guerra, as pessoas estavam muito nessa energia da guerra, da briga, da luta, e aí eles vieram com a mensagem do paz e amor, veio muito a ideia do rebelde. Então, a gente precisa entender quem é o rebelde dentro do contexto da rebeldia também, tá? É importante mas ele pode estar ativo, você pode estar nesse momento aí de colocar tudo, de colocar tudo para chocar, para arrebentar e tal. Aí temos o arquétipo da maga, que também é conhecida como visionária, como líder, como carismática, como agente de cura, curandeira, bruxa. E aí a ideia é que essa pessoa consegue entender um pouco das leis as leis fundamentais do universo, né? E aí o lema pode acontecer, né? A meta é tornar os sonhos realidade. Eu deixei aqui, né, até uma pessoa que performa e vai para esse lugar, né, da maga para gente, a Monja Cohen, vai nesse lugar de maga para gente, né? Mas assim, psicólogos de uma maneira geral podem estar nesse lugar, líderes espirituais podem estar nesse lugar. Se isso é um fator fundamental para você, você pode trazer isso para sua imagem também. Acho que eu não tenho a maga.
E a maga também tem uma coisa tudo tem um ritual, sabe? Então tem um pouco disso. Qual que é a estratégia da maga? Desenvolver uma visão e vivê-la. A armadilha pode ser que, como ela conhece essas energias todas, ela pode se tornar manipuladora. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe, né, uma pessoa que sabe esse conhecimento por exemplo, dos arquétipos, ela pode começar a manipular as pessoas para ter benefício próprio com essa ferramenta. Não é o nosso objetivo, a gente vai usar como estratégia. Ela tem um dom de conseguir as coisas em processos de ganha-ganha, então geralmente todo mundo ganha quando está nos processos com ela, e aí a sombra é a manipulação ou a feitiçaria, se realmente ela estiver nesses lugares de líder espiritual, curandeira e tal. Tati é maga. Acho que a Tati não se identifica como maga, mas tem um pouco de maga na Tati, sim. Quando eu conheci, acho que tinha mais. Acho que foi... Assim, gente, entendam também o arquétipo como energias ativas, tá? Todos nós temos essas, em algum momento, em algum lugar, essas energias podem estar presentes, né? A nossa avó, que fazia chá e benzia, mais velha, ela poderia estar aqui nesse lugar da maga, ou poderia estar no lugar da sábia, né? Então, assim, as energias podem ir ativando e desativando ao longo da vida. E aí é importante você perceber qual é que está ativa nesse momento para você, porque aí ela vai dizer um pouco sobre seus desafios, tá? A maga me identifica como exploradora, sábia, amante, tá? Daí temos a garota comum, que é a garota comum é a pessoa que o mais importante para ela é fazer a conexão, é se parecer com o outro, fazer parte do grupo, e o maior medo é de se destacar. Então, tipo, ela passa muito muito despercebida. Então, a imagem é discreta, você pode ver aqui que a cartela de cores é discreta. A ideia é que você quer se encaixar, né? E aí, assim, eu já vi outras pessoas do marketing dizendo, olha, esse aqui não é um bom arquétipo para trabalhar. Mas ele pode ser um arquétipo, inclusive, se você está querendo se conectar com muitas pessoas e você está num cargo de poder, esse pode ser um arquétipo que você pode usar. O Zuckerberg usa esse arquétipo. Ele é o dono da PI toda, ele rouba os nossos dados e vende, mas ele está lá vestidinho de uma pessoa super comum. Ele não é um poderosão, né? Aqui essa imagem aqui é a Michelle Obama, né? Na capa do livro dela. No livro dela, no projeto do livro dela, ela queria dizer quem era Michelle e não quem era a primeira-dama, né? Ela queria se conectar com as pessoas neste nível. Então, por isso que ela está aí de jeans, camiseta branca, que é o básico do básico, né? Mas não é que a Michelle é uma pessoa comum, muito longe disso, né? Ela tem ativo outros arquétipos, o arquétipo da líder, o arquétipo da sábia, mas dá para ajustar esse volume, né? Político adora usar esse arquétipo no período da eleição. Aí vai lá tomar café na padaria com o povo, você sabe que ele nunca tomou um café na padaria na vida, mas ele está usando isso como estratégia política, tá? Então, assim, qual que é o desafio e a sombra de quem está nesse arquétipo, né? Você pode acabar abrindo mão de mais de você para estar no seu grupo. Então, você pode acabar abrindo mão do seu poder em nome do seu grupo. E também pode ser vítima no sentido do grupo decidir coisas que você não quer, ou pode acabar caindo nesse lado, assim, o grupo faz coisas. Time de futebol, gente, torcida de futebol, briga, todo mundo briga. Sozinha aquela pessoa não brigaria. Mas aí no grupo ela brigou. E aí no fim você fala assim, mas gente, por que eu fiz isso?
né? Sempre que a gente pensar em multidões, né? Uma coisa bacana, assim, por exemplo, um lugar bacana dessa coisa do garota comum, né? O nosso voto. O voto é o lugar da cidadã e, assim, o meu voto vale o mesmo que o tanto que o seu voto, que vale o mesmo tanto do voto inclusive dos políticos. A gente tem pesos iguais, então tá todo mundo no mesmo barco, né? Assim, nessa hora de decidir, todo mundo tem o mesmo poder. Pensando, é claro, que a pessoa está votando sem pressão ali, né? Outras pressões, né? Mas o voto, quando ela colocar o voto lá, vai valer a mesma coisa. Então, esse arquétipo pode estar ativo em você, você pode... esse arquétipo está ativo em mim e eu sinto muita dificuldade em ser, por exemplo, líder, tendo esse arquétipo. Você pode usar outra energia com a qual você se identifica para subir um pouquinho essa coisa da liderança, mas mantendo o seu arquétipo. Eu vou deixar para vocês depois o link de pastinhas no Pinterest, onde tem o universo de cada um desses arquétipos, tá? Então lá vai ter look, lá vai ter pose fotográfica, lá vai ter uma série de coisas. Eu acho que, não lembro se todos têm, mas até feed do Instagram tinha em alguns lá. Para vocês entenderem que dá para ir mesclando. O mais importante agora é identificar, tá? Depois temos a amante, que é a pessoa que o mais importante para ela é fazer os outros se sentirem queridos e também se sentir querida. Então, a ideia da parceira, da amiga, daquela pessoa que é casamenteira, é boa de juntar pessoas, né? A pessoa que sabe construir equipe muito bem, que fala, putz, esse talento aqui se combina com esse talento. Então, e é a pessoa que geralmente gosta de harmonizar as coisas, né? O meu segundo arquétipo ativo é o arquétipo da amante. Então, ele aparece em alguns pontos da minha imagem, mas ele aparece muito mais na forma como eu trato as pessoas durante a minha consultoria. Eu quero que as pessoas sejam próximas de mim. Eu não quero estar aqui e a pessoa aqui. Eu quero estar ali no processo de vamos junto, vamos junto. E aí, por exemplo, né, qual que é o desejo básico? Construir intimidade, experimentar o prazer sensual, né? Tem vários níveis ali da conexão da amante, mas o medo tem a ver com ficar sozinha, se sentir indesejado, não ser amado. O dom, paixão, a pessoa que faz as coisas com paixão, né? Com apreço, com comprometimento. É uma pessoa que é grata. Mas quais podem ser as sombras? A obsessão, a pessoa fica tão focada no negócio que ela não muda de ideia por nada nesse mundo. Tem uma coisa ruim da inveja, né? De tipo querer e dos ciúmes, né? Das pessoas que estão próximas a você. Podem ser coisas ligadas ao arquétipo da amante. E aqui a gente expressa bastante a amante pela sensualidade, mas também pela impecabilidade. Então, assim, a estética de quem está nesse arquétipo é uma estética que valoriza o impecável, o bonito, o estético, o organizado, né? Aquilo que é gostoso de ver visualmente, né? Tem marcas por exemplo, a Häagen-Dazs é uma marca que usa esse arquétipo nas propagandas dela. Então, você vai ver a cauda escorrendo. É quase sensual, né? Se você tá, por exemplo, se você entrar no meu Instagram, você vai ver que toda manhã, salvo algumas exceções, eu posto uma xícara de café com a fumaça saindo. Então, também é uma coisa de, os sentidos aguçados, é uma conexão do vem tomar um café comigo, né? Vamos tomar esse café juntas, vamos bater esse papo. Então, é muito nesse lugar da amante, tá? Vocês se identificaram com amante? Coloca aqui para mim. Eu perdi algumas perguntas no meio do caminho, gente, depois eu vou voltar, tá bom? Aí temos a performática, né, ou o bobo da corte, que é a ideia aqui, gente, é a pessoa que
que performa, né? Que não passa despercebida, ou que é o alívio cômico, que se sente segura na piada, que faz a galera rir, aí tipo, beleza, todo mundo riu, ok, posso respirar, né? Então, é bacana, gente. Tem bastante gente que diz que não, zero performática. Um bom exemplo é a Tata Werneck, mas todas as humoristas, de uma maneira geral, a gente pode colocar aqui, né? Que são pessoas performáticas, né? Porque tem a ideia do fazer piada, tal. E aí, aqui a ideia é, tipo, se eu não puder dançar, nem quero fazer parte da sua revolução. O desejo básico é viver o presente com alegria total. Então, qual que é a diferença da performática para a inocente, que também a inocente era feliz e a performática tem a alegria, né? A inocente tem mais a coisa do estar alegre, a felicidade. E a performática tem a ideia de se divertir e de alegrar o mundo. É aquela pessoa que faz você rir, sabe? Você provavelmente tem alguma amiga assim que a hora que ela chega, ela é a alegria da festa. A Ivete tem muito esse, a Ivete Sangalo também tem muito esse perfil, né, do tipo, quem fala sobre ela, ela é a alegria da festa. Ela foi mudando, mas ela conseguiu manter esse arquétipo artístico, tá? E aí a estratégia é fazer piada, brincar, o dom é a alegria. Qual que é a dificuldade? É a ideia de você não assumir responsabilidade, de fazer, ou então de por que você brinca, na hora de falar sério, as pessoas não te levam a sério. Então, pensa em como é que você compõe aí o seu... E a imagem é assim, né? Tem elementos que, que são alegres, divertidos, as cores são vibrantes e tudo mais. Aí temos também a cuidadora. Aqui é um arquétipo que fica muito ativo quando a gente é mãe, tá? Então principalmente, não só nesse momento, mas fica muito ativo quando a gente é mãe, que é a ideia do cuidar, do proteger o outro, do fornecer a estrutura para o outro. E aí corre o risco de você, nessa coisa de o outro, corre o risco de você se perder e transferir o seu poder pessoal para outras pessoas, né? Não só quando a gente é mãe, tá? Se você está nesse papel de cuidadora, é muito possível que você passe por esse desafio, né? De transferência do seu poder pessoal. E aí, o dom generosidade, mas aí o que rola, né? Tem uma coisa que é, além da transferência do poder pessoal, tem o que as autoras chamam de a viagem da culpa, que é assim, eu faço tudo pelos outros e ninguém faz nada por mim. Vocês sabem, por isso que a mãe é um arquétipo bom aqui, que todo mundo já ouviu aquelas frases prontas de que as mães, né? O dia que eu for embora, vocês vão dar valor. Enfim, a prestativa está muito preocupada em proteger os outros, fornecer estrutura para os outros, e o visual dela é um visualzinho acolhedor, é um visual que pode ser um visual gostoso, fácil, que pode chamar as pessoas para perto de si. Eu vi que algumas pessoas não se identificam e que outras se identificam. Aí temos a criadora, que é a ideia da pessoa que vai desenvolver uma ideia e levar ela até o final, né? Vai criar algo de valor duradouro. Pode ser artista, pode ser inventora, música, escritora, mas a ideia é que a pessoa consegue deixar a marca dela nesse mundo aqui. Então, a Frida Kahlo está aqui como criadora, me identifico com a criadora, legal, Raquel. E aí eu leio mais, pode ser imaginado, pode ser criado. Aí é importante que a gente... Qual que é o desafio da criadora? Perfeccionismo. Porque se não estiver perfeito, ela não deixa ir, né? Não deixa ir para o mundo. Então pode muito, muito, muito cair nesse desafio do perfeccionismo, porque tem medo de ser medíocre, né? Então é bem comum, por exemplo, escritores.
bloqueio criativo. Músicos, bloqueio criativo. Então, por quê? Não é bloqueio criativo, a pessoa está criando normalmente. Só que ela julga que nada daquilo é bom de verdade para ir para o mundo. Né? Então, ela vai se tirando ali, tá? Ou criar alguma coisa que deu bem ruim, que é uma criação equivocada, tá? Qual que é a sombra? Dramatizar demais a própria vida, né? Viver um melodrama, né? Tipo, achar que aquele momento, aquele bloqueio, né? Tipo, é só ela que vive aquilo. A Débora botando a mãozinha assim, do tipo, provavelmente se identificou com a sombra. Sim, se identificou com a sombra. Depois a gente tem a e cartela de cores é bem alegre, bem criativa. Aqui, gente, são pessoas com imagens muito únicas, tá? Esse arquétipo já esteve mais ativo em mim e depois ele deu uma acalmada. Então, eu tenho algumas coisas daqui, mas ele vai, sabe, transitando. Depois a gente tem a governante, que é a história da CEO, né, da chefe, da líder, muito dessa visão inclusive dentro do mercado de trabalho, né, que é essa mulher séria, muito obstinada, né, com as roupas ali muito impecáveis, alfaiataria, mas a ideia de que o desejo básico é poder, é controle, mas também a gente pode estar falando de uma chefe de família, a gente pode estar falando de uma gerente, de uma administradora, entendeu? A gente pode estar falando não só desta figura aqui, né? É que essa figura no mercado, se você tem esse arquétipo ativo, ela é facilmente reconhecida como alguém de poder, tá? Qual que é a armadilha? Se tornar mandão e autoritário. E o dom é que essas pessoas já são líderes, né, com o dom, né? E já são responsáveis como dom. E a sombra é se tornar uma pessoa tirânica, né? Do tipo, um governante que faça o que eu estou falando. E é isso, não necessariamente o que é melhor para aquele povo, né? Para aquele grupo, para aquele contexto, tá? Aí, como é que eu escolho o arquétipo? Na verdade, vocês já foram vendo a identificação de vocês. Vale da gente fechar, né? Vendo aí qual foi os que vocês mais se identificaram. Eu diria, gente, para a gente pensar principalmente em imagem, no máximo 3 arquétipos, tá? Para vocês terem na imagem de vocês. Por quê? Porque senão fica muito símbolo para administrar. Tá, e só me identifiquei com um. Tá bom, esse um que você dirige só 3, Raquel, sabe por quê? Porque senão fica muita coisa para administrar, entendeu? Pensa no que está mais ativo para você e qual é o maior desafio agora, hoje. Depois você pode dar vazão mais aos seus outros arquétipos. Mas pensa qual é o mais ativo hoje, nos desafios de hoje que você tem para enfrentar. E aí, sempre que você for trazer para a sua imagem, não traga só um elemento, traga mais de um elemento para que seja mais fácil de identificar isso na sua imagem, né? Então, cartela de cores, cenário, roupa, cabelo, palavras que tenham a ver, inclusive, com esse arquétipo, né? Mesmo se a gente tirar a coroa aqui desse símbolo aqui, né, que está muito na performance da soberana, ela ainda vai performar, né, o arquétipo da pessoa com poder ali, porque tem dourado pela pose, então pensem sempre em mais elementos na imagem de vocês. Aqui, nesse material que eu vou mandar para vocês, tem o link do Pinterest para todos os arquétipos e seus universos. Eu ia deixar um tempo para a gente... Aqui tem meu WhatsApp, se vocês quiserem anotar, para perguntar, para me chamar. E aqui tem meu Insta, se vocês quiserem marcar, falar da aula, me chamar lá para bater papo, também está aqui, ó, @TayanaBueno. Eu vou parar de compartilhar. Tinha a ideia da gente fazer o nosso exercício, que eu ia deixar um tempinho maior para vocês identificarem aí o arquétipo de vocês.
Ô, Thay, Oi, mas eu acho que é, meu tempo já está acabando. Ou já acabou. se ok para você, vocês estão ok aí? Quanto tempo você daria para o exercício, Thay? Tati, sendo muito sincera com você, no máximo 5 minutinhos. Por quê? Porque senão você vai racionalizar demais essa escolha. E é muito mais sobre qual foi a coisa que mais te impactou do que o racional ali do processo. Beleza. Eu acho que porque a gente teve aquele problema na internet, né, no comecinho, tudo bem se a gente esticar um pouquinho aí, a gente compensa no final, tá? Então, bora, Thay, vamos para o exercício. Então, o exercício agora é você selecionar os seus 3 arquétipos aí. Eu vou voltar, então, aqui, Tati, só aquele primeiro slide lá que tinha a roda, A roda. porque aí estão todos, né, para você ir relembrando. Então, selecionem os 3 arquétipos de vocês, para que vocês possam trabalhar o poder na imagem de vocês a partir dos arquétipos. E aí, se tiver dúvida, podem me perguntando. Vou mandar agora. Agora, acho que se eu mandar o link das pastas para vocês agora, vai dispersar, Camila. Mas depois o material vai para vocês vão poder passear por esses universos aí dos arquétipos, porque daí A gente manda lá no grupo. Né, no próprio slide já está o arquétipo. Porque assim, você pode ter um elemento que você fala assim, nossa, mas eu não me identifiquei com essa cartela. Mas me identifiquei com esse lema. Então, talvez com esse lema. Pensem muito mais nesse momento no que eu descrevi sobre os arquétipos, além do visual, tá? Porque às vezes pode ser que você não esteja performando o visual, mas você esteja enfrentando os desafios do arquétipo. É como são 12, Camila. Você imagina você olhando 12 pastinhas de Pinterest agora e vai ser muita referência de imagem. Eu já trabalhei essa palestra com teste, mas para ser muito honesta com vocês, o que eu acho que mais funciona é esse processo de identificação inicial, tá? Eu acho que depois do processo de identificação inicial, a gente vai negando, na verdade, de falar, eu sou isso, mas eu não quero ser isso. Então, foquem naquilo que vocês identificaram de cara, assim, os 3 que vocês identificaram mais fortes. Ó, Raquel já acabou. Natana disse que já encontrou os arquétipos. A Natana faz um trabalho brilhante de arquétipos no Rebrand. Ela faz marca pessoal das pessoas com os arquétipos de maneira brilhante, assim. Tem os ensaios que eu comentei que eu usei, né, que eu falei até para Karen aqui, os últimos ensaios que eu participei do styling foram ensaios liderados por ela num processo muito lindo, assim, que ela tem feito com os clientes. Você senta e olha e fala, meu Deus! Respeita! É muito legal. Então, para vocês que estão dentro dessa área de marketing de alguma forma, né, social media, a fotografia, o design, vale espiar como é que esse trabalho é feito de forma tão brilhante ali por ela, porque é o que está mais se usando no mercado nesse momento. Alguma dúvida, gente, que ficou muito forte, que vocês queiram compartilhar? Seria bom cada uma compartilhar, então, os 3 principais, né? Acho que a gente tem um tempinho. Eu tenho uma dúvida. Sim, eu, Karen. Pode falar, Karen. Porque quando eu selecionei os arquétipos, que para mim é o mais importante, mas que não é tão presente na minha vida agora, que eu quero acioná-lo, mas todos os 3, eles estão em partes diferentes desse gráfico que você colocou aí. Tá um em cada Quais pessoa, são? né? Uma é a garota comum, a exploradora e a criadora. Qual é o que fala mais forte para você nesse momento? Atualmente é a garota comum.
Tá, que é a história da conexão. E aí, Karen, qual que é o seu... Eu não anotei o seu principal desafio nesse momento, é voltar, né, para o trabalho? E que é a criadora, que eu quero já estive Potencializar a nesse lugar, criadora. e eu quero Então, potencializar outra vez. Então, muito possivelmente, se a gente fosse trabalhar juntas, eu diria para a gente fortalecer a criadora. Criadora, garota comum e... Qual é o seu outro mesmo? Desculpa. Exploradora. Exploradora. Fez sentido? Aham. Para você trazer um eu pouquinho de poder através dos símbolos da criadora ali. sim, entendo. Entendeu? E Perfeito. para você, eu super indico, tá? Depois olhar lá as pastinhas, porque daí tem poses de cada um dos arquétipos, até para você usar no seu trabalho. Com Mesmo que certeza. veja primeiro os teus, para não se confundir, né? Tipo, deixa eu reforçar os meus, depois você estuda as outras também para poder reproduzir, tá bom? Perfeito. Obrigada. Quem Nossa, mais tem dúvida? Alguém mais tem dúvida? Eu. Pode falar, Yaya. Oi, Thay. Oi, Yaya. Eu vou chamar de Yaya, tá? Não vou chamar de Ana. Pode chamar. Muito obrigada. Bom, É. quando você foi falando ali, eu fui já separando alguns que eu me identifiquei de alguma forma. Mas, avaliando hoje, eu penso que o principal é a exploradora, pelo quesito liberdade, como trouxe aqui. Mas a heroína e a maga estão presentes e a prestativa e soberana estão presentes. Aí, dessa forma, eu avaliei que o sucesso agora é mais importante que o poder, então está mais ativo do que o sucesso, do que o poder, e a compaixão está mais forte do que a prosperidade nesse caso, da soberana. Não sei se eu fiz direito. Tá, e aí você decidiu quais são os seus 3? Exploradora, heroína e prestativa. O prestativo ele se conecta com a mentoria, né? Por essa questão do social media, do propósito de colocar pequenos empreendedores no mundo digital. Então, acho que ele está mais forte agora. Não que eu não deseje a prosperidade, pelo amor de Deus, mas nesse momento, de acordo com o que você, né, pediu para a gente selecionar o que está mais forte, a energia que está mais forte, eu entendi que dentro da estrutura, de fornecer a estrutura, essa questão do cuidador está mais forte do que o governador. Tá, se fosse só pela mentoria, você pode ser mentora sendo governante, tá? Pensa bem, prestativa, pensa bem, se até onde você vai fazer pelo outro? Não, eu vou mostrar o caminho para ele. Então eu iria Essa estrutura. eu iria mais pelo, porque os dois estão, né? Peraí. Sim, os dois estão dentro de fornecer a estrutura, né? Tanto a cuidadora como a prestativa e a soberana. Mas eu iria, porque se você performar muito a ideia do cuidador, né, é muito possível que seja solicitado que você faça. Pensa bem. Faça, que você cobre menos. Que você cobre menos. Então, de repente, pensa aí se não seria a heroína. Mais estratégico, né? Atuar dentro do governador, dentro da soberana. Isso. Ah, tá. A Ana falando a heroína aí, hein? Mas tem uma coisa que também é a natureza da pessoa, né? Sim. De resgatar elementos da sua própria natureza, de quem você é realmente, para não ficar né? Um espantalho ali. Sim. É por isso que a gente foi falando da identificação, entendeu? Como ela se identificou com muitos, pode ser que seja legal você rever para selecionar os 3 e aí realmente ficar no eu caí no primeiro, descobrir minha identidade, que eu acho que é o meu momento básico, agora assim, mais forte, latente. Depois, deixar minha marca e depois fornecer a estrutura.
conhecendo a Yaya, pensando no seu visual, talvez um caminho seja comunicar visualmente com a exploradora, criar a estrutura de negócio pensando ali nos elementos da heroína, né? Tipo, trazer mais estrutura, mas eu acho que se ela for direto para uma soberana, para uma heroína, com todos aqueles elementos, talvez destoie. Eu não sei se eu estou viajando. Muito longe dela. Não, você conhece ela faz mais tempo, né? Esses Pode ser um elementos de caminho, natureza, eu acho que é importante, sabe? Para ela se ver. Pode ser um caminho, sim. E aí o explorador, ele pode, inclusive, né, comunicar. O explorador e o herói, eles podem comunicar coisas bacanas no processo de você ser líder, né? Assim, Tati que tá aí, que não deixa eu sozinha nessa conversa, né? Tá mostrando, né? Até a questão do status da viagem, né? Também tem esse lugar. Joia. Boa. Obrigada. Então ficou exploradora, heroína e o que mais? Aí a dúvida é entre prestativa e soberana. Há um conflito. Tá. Pensa aí se você vai mais mostrar o caminho ou fazer, né? Fazer. Tá bom. Tá bom? Beleza. No final, né, da imersão, nós vamos as 3 voltar, né, para a gente trocar mais ideia. Vai ter uma roda de conversa, tá? Então, anotem também perguntas que vocês queiram fazer. Thay, muito obrigada. Foi incrível a sua contribuição. Adorei mesmo, de verdade. Espero que vocês tenham também aproveitado muito. Você não tinha a aula de arquétipos, a gente ainda não tinha falado, não tinha feito. Não, maravilhosa, adorei.